Salve, meu Brasil querido! Gazeta Esportiva tá aqui, tá pronto, tá firme, tá forte para te animar nesta quarta-feira de volta do Brasileirão. E hoje eu estou com esta dupla mais do que especial, que eu amo esses meninos. Ele, o homem, o mito, a lenda, apresentador do Mesa Redonda, polêmico como nunca, irreverente como sempre, Osmar Garrafas! Na área, galera, tamo aí, na área. E essa revelação da Faculdade Casper Libero, do site gazetesportiva.com, repórter, setorista, comentarista e tudo mais que você quiser, Marcelo Bazejo! Mistério. É isso aí, muita coisa pra gente abordar no programa de hoje, vamos lá. Você foi naquela festa do seu amigo que você falou que não queria ir? Não fui. As que eu fui, eu sempre quis ir. Quis ir. É que a gente não se encontrou, eu queria saber o que ele fez. Eu falei, não, vai visitar sua mãe. Tá certo. Tem coisa que não se fala, Marcelo. É dia de conferir como que foi a vitória do Brasil contra a seleção peruana. Sem brincadeiras, tá, gente? Hoje com o nome do adversário, tá? Sem brincadeiras com o nome do adversário, que o Fini tá aqui hoje. O Fini não gostou que eu falei que o Brasil ia saco de Peru, ficou falando, não fala essas coisas. Eu falei, mas o que é o nome do país? Né? Vai dar um sacode. Agora, falando de futebol nacional, daqui a pouquinho tem São Paulo em campo contra o Inter. O Tricolor vai tentar embalar antes da final da Copa do Brasil. E o Corinthians tem compromisso amanhã. Então a gente vai te explicar como que tá o time do Luxemburgo. E tem ainda o Palmeiras, que só joga na sexta-feira. O programa de hoje tá daqui, ó, tá imperdível, tá feito no capricho, tá com essas duas belezuras aqui. Então a gente volta depois dessas dicas. Tá lá. Já voltamos, meu povo. E sem perder tempo, tem a hora do beijinho, né? Parabéns a você. Então, o primeiro beijo lá na TV. Quer dizer, ele é de mídias sociais, mas vem pra televisão, certo? Um beijo, Luquinhas, pra você. Meu povo, sem perder tempo, bora ver como que foi a vitória de ontem do Brasil na tela. O segundo jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo até deu pinta que teria alguma emoção quando Rafinha abriu o placar no início do jogo e o VAR anulou. Esse tava fácil, vai! Fácil também foi essa chance de cabeça que o Pombo desperdiçou. Em seguida, o 9 ideal da seleção, isso segundo o homem, hein? Aproveitou a bola alçada na área e cabeceou no canto, bonito. Parecia até que rolaria o pru do Pombo, mas após 7 minutos de análise, o VAR anulou mais esse tento. Em seguida, o adulto Ney quase fez o dele. Mas olha essa bela defesa do goleirão, hein? Isso tudo foi no primeiro tempo, viu? Que antecedeu uma segunda etapa modorrenta, com cara de empate sem gols, até que Neymar bateu esse escanteio e Marquinhos subiu no terceiro andar e definiu a segunda vitória do dinizismo em 2 jogos de eliminatórias. E aí, o que a gente pode dizer dessa vitória do Brasil? Já era esperada? Fez bonito? Jogou mal, mas ganhou? Foi um bololô pra sair esse gol, né? Foi uma confusão daquelas, porque, olha, já estava contando com o 0-0. O Diniz, ele tentou aplicar muito, acho que na base da prancheta e da conversa, algumas posições, algumas situações de jogo. A gente viu o Neymar muitas vezes vindo buscar a bola lá, não gostei, não funcionou. O Neymar não tinha perna para chegar depois lá na frente. Não foi fácil bater o peru. Não é? Você vai fazer isso para o Neymar vir buscar jogo aqui, né? Será que não tem ninguém ali do meio campo, da defesa que tem a qualidade para sair, para que essa bola possa chegar com qualidade? Porque o Diniz gosta daquela saidinha arriscada e precisa trazer o Neymar. Enfim, isso não deu certo. E aí o gol sai nos minutos finais, quando o Peru já estava acendendo a vela lá para comemorar o bolinho de aniversário, vamos empatar com o Brasil, um pontinho, que nada. Aí numa jogada que é muito tradicional da era Tite, a bola de primeiro pau, na bola parada, escanteio, o Brasil vence. Isso para a sequência do trabalho, Bacégio, é bom, 2 vitórias. Não ia mudar absolutamente nada o empate na classificação final das eliminatórias, mas o Brasil fica na liderança das eliminatórias e ainda ficou assim muita dúvida daquilo que a seleção brasileira tem tempo para trabalhar para poder evoluir, porque só na base da conversa é muito difícil. Sem dúvida. O Fernando Diniz tem tentado aproveitar muito do trabalho do Tite, né? Foi um trabalho longo, de mais de um ciclo de Copa do Mundo, e é claro que esses jogadores, a maioria, já faziam parte da seleção brasileira, então o Fernando Diniz ele vai introduzindo o seu estilo de jogo aos poucos.
Eu acho que o Fernando Diniz ontem tentou adotar a mesma estratégia que ele adotou contra a Bolívia. Contra a Bolívia deu muito certo, mas o Peru ontem ele conseguiu marcar a seleção brasileira de uma maneira muito assertiva, muito efetiva. E o Brasil, ele teve muitas dificuldades para encontrar espaços e eu acho que, tecnicamente, muitos jogadores deixaram a desejar ontem. O Neymar errando muitos passes algumas vezes super fáceis, que ele não costuma errar. Outros jogadores tomando algumas decisões precipitadas em campo, o que é normal. Muitos deles ainda estão em início de temporada europeia, né? Mas o Brasil venceu. Era importante para conseguir a liderança, né, da eliminatória, tá na frente da Argentina pelos critérios de desempate, as duas seleções com 6 pontos. E eu acho que tem tudo para dar certo esse ciclo com o Fernando Diniz. Você cortou o cabelo, né? Cortei, tava na hora, né? Tava na hora, muito bom, gente. É hoje, Brasil tá de volta, o Brasileirão tá de volta. E o primeiro time paulista a entrar em campo é o São Paulo. Marina Buffon chega para o papo com a provável escalação do time do Dorival Júnior. Boa noite, Mal Tricolor. Vai com força máxima? Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? O São Paulo enfrenta o Internacional daqui a pouquinho às 9h30 da noite lá no estádio do Beira-Rio, abrindo a 23ª rodada, assim como o Flamengo também, que recebe o Atlético Paranaense, os dois finalistas aí da Copa do Brasil que se encontram no domingo. O São Paulo vai poder contar com o retorno do Caio Paulista, que se recuperou de um estiramento na coxa, ficou bastante jogos aí de fora, então é um super reforço para o time do Dorival. No entanto, são 4 baixas aí confirmadas para esse jogo contra o Colorado. São eles: o Arboleda, que daqui a pouquinho eu vou falar mais, que se machucou no jogo de ontem do Equador, mas também estaria suspenso, então já não entraria em campo. O Rames Rodrigues, o Wellington, ambos aí com suas seleções. O Wellington estava com a Sub-23 do Brasil e o David, por questões contratuais. Agora sim, vamos tentar aí uma escalação do São Paulo. O Dorival que está pensando como vai gerir esse elenco, pensando na final da Copa do Brasil. Então põe na tela aí o Rafael, Rafinha, Alan Franco ou Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato ou Luciano e Rodrigo Nestor, Lucas e Caleri. O São Paulo que não vence há 6 jogos aí na competição, está na 11ª colocação da tabela. Se perder hoje para o Internacional, vai ser ultrapassado pelo Colorado. Então é muito importante realmente essa vitória, até para dar um ânimo a mais, pensando no jogo do domingo. Agora, Mi, ontem a gente falou aqui dessa entrevista que o Casares deu lá para o Roda Viva da TV Cultura, mas um assunto escapou da gente, mas eu trouxe hoje, tá? Porque eu gosto de polêmica, ainda mais que estamos aí com o Bacege e também com Osmar Garrafa. Olha só, o Júlio Casares falou na entrevista que o São Paulo é protagonista aí entre os times brasileiros. E aí a Vera Magalhães, que é apresentadora e também jornalista ali, discordou dele, falou não. Os protagonistas do futebol brasileiro hoje são o Palmeiras e o Flamengo, que estão ganhando títulos aí nacionais e internacionais. E o Casares retrucou, falou assim: mas o Palmeiras está na final da Copa do Brasil? Aí eu pergunto para vocês, jogo essa bomba por aí: o São Paulo é ou não é protagonista hoje aqui? Boa, Má. E aí, começa com o Má também, Basejo, o que você acha? Olha, eu entendo o que o Casares diz quando ele usa a palavra protagonismo, mas eu acho que ele se expressou mal, talvez não fosse a palavra certa a ser usada. Protagonistas são Palmeiras e Flamengo, que vem ganhando tudo, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, continental, Libertadores. O São Paulo, eu acho que o que o Casares quis dizer foi: São Paulo voltou a disputar títulos. Na temporada passada chegou na final do Paulista e da Sul-Americana. Esse ano chegou na final da Copa do Brasil. Na temporada de 2021 foi campeão paulista. Então o São Paulo, há 3 temporadas, vem chegando a finais. Talvez isso que ele tenha tido a intenção de dizer. Mas agora a palavra protagonismo, eu já acho que ela se encaixa mais para Palmeiras e Flamengo, né, Garrafa? Então, assim, tem várias maneiras de você fazer a leitura daquilo que disse o Casares. Quem foi o campeão paulista esse ano? Palmeiras. Em cima de quem? Palmeiras e São Paulo. Não. Palmeiras e Água Santa. Palmeiras e Água Santa. Palmeiras e Água Santa. São Paulo foi eliminado pela Água Santa. Então Palmeiras foi campeão. Ele esqueceu. Não, mas é que é tanto campeonato. Eu também não fazia ideia. Não, eu tava com a Água Santa na cabeça quando eu falei pra ele aqui. Não, ele Palmeiras e fez São Paulo foi no outro né? ano. Então, é isso. Palmeiras. Final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Sim. Né? A gente vai saber quem foram os protagonistas da temporada ao final dessa temporada. É verdade. Ao final da temporada. Porque também não adianta nada chegar na final e não ganhar, né? Mas nesse momento,
Nesse momento, o Casares puxou a brasa para a sardinha dele. Nós estamos aí para uma final de campeonato, se não o primeiro, o segundo em maior importância dentro do país. E quem está na final? Não é o São Paulo com o Flamengo? Então, São Paulo hoje é protagonista, sim. Aliás, a gente vai estar no Rio de Janeiro, trazendo a partir de sexta-feira a cobertura completa desse primeiro Quais jogo. são os protagonistas da decisão da Copa do Brasil? São Paulo e Flamengo. E uma super entrevista. E o Palmeiras foi eliminado pelo Palmeiras. Mas eu concordo que dizer que o São Paulo voltou a ser protagonista talvez seja um exagero. Vem chegando em finais, ganhou um Paulista, saiu da fila, bacana. Mas ainda é muito pouco. Depende do recorte que você vai fazer no bolo. Exato. Que é o protagonista. Quem tem Não ganhado tudo nos últimos anos Isso. ainda continua sendo o Palmeiras e As Flamengo. equipes a serem batidas hoje no futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras. Hoje, no cenário hoje, quais são os protagonistas? Qual é o grande evento que a gente tem, não é a final da Copa do Brasil? Sim, agora Quais são os protagonistas dessa final? São Paulo e Flamengo. Você que tá em casa, youtube.com/Gazeta Esportiva, parem de fazer esses comentários falando da seleção do Peru. Que eu tenho Baixou os vontade de quinta falar. série agora. É, Quinta série, hein? Vocês são que nem eu, tudo Momento quinta quinta série. série. O diretor que não deixa eu falar, senão eu ia falar. Não. Eu não vou falar. Ó, Não, o pode, diretor fica louco aqui. Isso é um isso aí. cerceamento de liberdade, mas tudo bem. É isso, seguinte, estão abertas as inscrições para a Corrida Internacional de São Silvestre. Oportunidade única, garanta sua vaga agora na mais tradicional e importante prova da América Latina. É só você entrar agora no site sãosilvestre.com.br, fazer sua inscrição para correr pelas ruas da capital paulista no dia 31 de dezembro. Vai estar um dia lindo, vai estar uma temperatura maravilhosa, como sempre está no dia 31 de dezembro. Beleza? Combinado? E nós estaremos aqui, hein, no São Silvestre Show. De manhã, a partir das 8 da manhã, você já assiste o nosso programa. Na verdade, a partir das 7h30 a gente já está ao vivo, tá? Chega de saudade. Não tem uma música que fala isso? Sim. A data FIFA acabou e finalmente a gente vai poder acompanhar o nosso futebol brasileiro. Quem será que tem o compromisso mais complicado? O Thiago Salazar responde para você. Até que enfim! Chega de data FIFA, pelo amor, foram 10 dias sem os nossos clubes em campo e isso acaba hoje. Pela 23ª rodada do Brasileirão, teremos Flamengo e Atlético Paranaense. Esse jogo aí vai acontecer lá no Espírito Santo. E no Beira-Rio, nada menos do que Internacional e São Paulo. Jogaço, hein? Mais uma tentativa tricolor de vencer como visitante. E não para por aí. Amanhã o Santos vai receber o Cruzeiro em uma de tantas finais que o Peixe tem pela frente. E o Corinthians vai ao Castelão pegar o Fortaleza, que logo logo será o adversário do Timão na Copa Sul-Americana. Foi tanto tempo sem nenhum jogo que tem partida marcada até para as 9h30 da noite de sexta-feira. É isso mesmo. E essa balada terá a atração de Palmeiras e Goiás no Allianz Parque. No sábado, o Botafogo vai pegar o Galo lá em BH. E também teremos o clássico Vasco e Fluminense no Newton Santos. E para quem não lembra, o Fogão segue na ponta da tabela, 10 pontos à frente do Palmeiras. Grêmio e a dupla Fla-Flu vêm logo atrás. Lá no meio da tabela estão São Paulo e Corinthians. E o Santos, o Santos, com 21 pontos, o Peixe abre a zona do rebaixamento. De qualquer maneira, o que importa é que o nosso Brasileirão está de volta. E com tantos dias livres para descansar e treinar, é bom que volte ainda melhor, não é não? Estaremos de olho por aqui. Muito legal, então vamos ver a tabela de classificação para você se ligar nas disputas da tabela. Dá uma olhadinha, então, primeiro na classificação. Botafogo é o líder com 51 pontos. 10 a mais do que o segundo colocado, Palmeiras. Logo depois tem Grêmio, Flamengo e Fluminense. O Bragantino aparece no 6º lugar, seguido por Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro e
Cuiabá. Virando para a segunda parte da tabela, a gente encontra o São Paulo, que tem 28 pontos. Logo depois você vê na tela o Cruzeiro. Já o Corinthians, olha aí o Corinthians, está em 13º com 26 pontos. É complicado, né? Depois tem Inter e Goiás. Na beira da zona do rebaixamento está o Bahia. O Santos é o time que abre a área de queda com aquele fantasminha, né, que você viu voando. 21 pontos, à frente de Vasco, América Mineiro e Coritiba. A gente já pode considerar o Coritiba, o América e o Vasco rebaixados? Não, o Coritiba e o América eu acho que é muito difícil esses dois clubes se salvarem, né? Mas o Vasco eu ainda acredito que pode reagir, Então, com o Bacégio, América e Coritiba, muito difícil, só uma reviravolta, um segundo turno praticamente perfeito, mas a gente não consegue observar nessas equipes esse poder de reação. O Vasco é aquele que pode surpreender, e agora, aí do Santos para cima, do Santos para cima, todo mundo ali emboladinho, né? Santos, o Bahia, o Corinthians tem que ficar atento, o Internacional, enfim. Dá para o Palmeiras chegar, gente? 10 pontos? Dá para o Palmeiras chegar? Dá. Ganha 3, Botafogo Primeiro perde 3. tropecinho do Botafogo, 3, 6, o Palmeiras 9. desperdiçou. Foi na última rodada contra o Corinthians, né? O Botafogo acabou perdendo para o Flamengo. A diferença poderia ter caído para 8, com um confronto ainda. E digo mais, não é só o Palmeiras, né? O Grêmio, se vencer o jogo atrasado que é contra o Corinthians, né? Corinthians. Diminui a diferença para 9 pontos. São 3 Tá rodadas. aberto ainda, Tá mas aberto. assim, o Botafogo tem que fazer um esforço grande para Eu vou dar um perder esse spoiler aqui, porque o diretor preparou uma reportagem especial só sobre o rebaixamento, esses times que estão, sobre essa situação de rebaixamento. Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver. Tá legal a matéria, muito boa, tá? Agora, olhando pela tabela, tem jogos importantíssimos aqui. Por exemplo, o Internacional e São Paulo. O Inter tem 26 pontos, está em 14º lugar. O São Paulo tem 28, está em 11º. Um desses dois clubes, se perder, já começa a se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento. Não, São Tudo Paulo bem, ganha o São esse. Paulo tem um jogo a menos, mas o Internacional se perde, o Bahia se ganha, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, já cola no Internacional. Então, a pressão começa a aumentar. A gente está chegando numa fase do Campeonato Brasileiro, né, Garrafa? Que a água começa a bater ali e começa a incomodar. Até aonde? Nas costas, né? Aí já passou até da bundinha, já tá... Aqui, o negócio é o seguinte, o Botafogo, espero que possa estar muito errado, mas dificilmente vai ter uma outra grande oportunidade, nem por falta de gestão, nada, é pela dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Vai ser muito difícil que ele, em outra oportunidade, abra uma vantagem como essa. O Botafogo pode vir ser campeão mais 2, 3, 4 vezes daqui É a nos maior próximos vantagem, anos, né, que um clube já abriu na liderança. Mas ter essa vantagem no início de segundo turno é uma vantagem gigantesca. Se o Botafogo perder esse campeonato, vou falar pra você uma coisa, hein? Vai ser a maior entregada da história, isso é fato. Mas pode, não dá. Tudo é Ainda tem jogo, gente. Quantos jogos ainda tem? A gente Ficamos 2, 3 rodadas. A gente uns está na 11. 23ª rodada. Vai até a 38ª, tem mais 15. 15 rodadas. Tem jogo ainda. Tem dor de cabeça para o torcedor do São Paulo. Arboleda saiu machucado ontem do jogo do Equador pelas eliminatórias, gente. Pois é. Marina, já tem uma previsão do tempo de recuperação do atleta? Como é que fica isso agora? Então, Michele, ainda não há uma previsão de retorno dele, porque o São Paulo está aguardando amanhã, quinta-feira, para realizar exames que vão apontar aí a gravidade dessa lesão, né? Ontem, então, o Arboleda ali foi titular e no segundo tempo, por volta dos 20 minutos, acabou sendo substituído, porque ele deu um estirão assim e acabou sentindo a coxa. Ele foi atendido, saiu de maca, saiu chorando, o que preocupou muito a torcida do Equador, é óbvio, mas principalmente do São Paulo, pensando no jogo, é óbvio, do domingo aí, essa final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Muito por conta de não saber exatamente o que aconteceu com o zagueiro, né? Depois do jogo e tudo mais, ele falou que estava sentindo dor, mas que ia realizar alguns exames e torcia, né, para que nada mais grave fosse constatado. O que a gente conseguiu confirmar é que ele chegou hoje ao Brasil e, apesar de ter realizado uns primeiros testes aí com a seleção equatoriana que não apontaram nada mais grave, o São Paulo está se
resguardando, só vai soltar aí uma nota oficial, vai divulgar realmente a gravidade da lesão e quanto tempo ele vai estar de volta depois de fazer avaliações mais detalhadas e específicas no local da lesão. Então a gente não sabe ainda por quanto tempo o Arboleda vai ficar fora. Como eu disse, né, agora há pouco, ele já não jogaria hoje porque estava com a sua seleção e também porque está suspenso. Então esta é a situação do Arboleda, que é um dos pilares aí da zaga do São Paulo. Agora um outro assunto, Mi, que na verdade não é um outro assunto que a gente vem falando muito disso aqui, né? Ingressos para o jogo da final da Copa do Brasil, só que dessa vez do jogo de ida. Isso mesmo, já tinham se esgotado os ingressos do jogo da volta no Morumbi, mas o São Paulo ainda não tinha disponibilizados os ingressos do jogo da ida. Hoje, então, à tarde, é que aconteceu essa disponibilidade. O time, né, o clube disponibilizou esses ingressos que se esgotaram em poucos segundos. Quem entrava às 2 da tarde, que foi o horário de início da venda, já encontrava como esgotado esses ingressos que custaram aí R$700 a inteira. Muita gente, de novo, reclamando sobre isso e também sobre um segundo ponto. Quem adquiriu esses ingressos vai ter que retirar eles de forma física no estádio do Morumbi de amanhã até sábado. E aí muita gente reclamando, falando, e aí, os torcedores de outros estados, como é que vão fazer? Vão comprar esse bilhete de forma online? Como vão fazer para retirar de forma física, sendo que tem viagem marcada lá para o Rio de Janeiro? Mais dor de cabeça, Mi? Bazejo, e aí? Você que presta atenção em toda a história. Não, vamos começar falando sobre os ingressos. É inevitável, o Morumbi tem uma capacidade hoje de 64 mil pessoas, muito mais do que isso que é ir no jogo, não tem como o São Paulo até vender mais ingressos. Até por questão de segurança não dá, né, e sempre numa final, independentemente do clube, é verdade que o torcedor ele tem tido muitas dificuldades na plataforma da Total Acesso, e não é de hoje, o torcedor já reclama dessa plataforma para comprar ingressos há muito tempo. Mas é verdade também que o torcedor reclama da falta de ingressos disponíveis e é inevitável. Você, quando é sócio torcedor, você tem a prioridade na compra e vai garantir não só o seu ingresso, como muitas vezes 3, 4 ingressos a mais que você tem direito. E aí os ingressos acabam rapidinho. Agora, em relação a trocar o ingresso por um bilhete físico, para a Polícia Militar ter o controle, o esquema de segurança vai ser parecido com o de uma Copa do Mundo. Então você vai passando por cordões conforme você vai apresentando o seu ingresso, justamente para a polícia ter um controle da multidão e evitar invasões, como já aconteceu em vários outros jogos decisivos, né? Então a polícia ela quer evitar talvez um desastre, uma confusão maior envolvendo muita gente. Que bom que o São Paulo conseguiu pelo menos ampliar esse período para trocar o ingresso digital pelo bilhete físico. Claro. Porque tem muita gente que comprou ingresso que nem mora em São Paulo. Sim. E talvez não conseguiria trocar o ingresso, porque muitas vezes chega no dia do jogo ou chega na véspera do jogo. É um desespero. Então, podendo trocar até a véspera do jogo, que se eu não me engano é o que a Marina nos informou aí no link, eu já acho que já ajuda muita gente. Aí a pessoa que estava se programando para vir no dia do jogo, chega na véspera e pelo menos não sofre qualquer tipo de problema em relação ao risco de não entrar no estádio. Quanto custa uma estadia de um hotel aqui em São Paulo hoje? É de 300 pau para cima, não é bem simples assim. O detalhe é o seguinte, há pouco a gente falava de ser ou não protagonista. E eu coloquei o São Paulo como protagonista no momento. A verdade é que o São Paulo não estava preparado para ser protagonista, porque ele não era protagonista. Né? Então ele não estava preparado para uma grande decisão. São Paulo estava começando a vir grandes jogos. Não estava acreditando que não, ele não estava preparado ainda, também, né? De repente, a hora que ele viu, a coisa aconteceu e ele está aí. O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras hoje está com biometria facial. Sim. Por quê? Porque é um time que está constantemente brigando por títulos e o Palmeiras está tentando aperfeiçoar o seu sistema. Como o São Paulo não vinha sendo protagonista, esse processo estava mais lento. Essa ideia de... É tudo muito complicado, não está legal. O São Paulo está se esforçando, não está legal, que ia ficar muita gente de fora, que fosse qualquer clube ia realmente ficar, não dá para atender todo mundo, mas não está legal o sistema. Você tem que trocar o ingresso, é um descaso. O preço já é um absurdo para a vida do torcedor. O preço já é coisa fora da realidade, mas tudo bem, é o produto. Agora, se ainda forçar o cara a chegar um dia antes na cidade de São Paulo, você tem que entender um pouco a vida do torcedor. O cara lá, ele tem as contas dele. O cara já está fazendo um esforço muito grande para ver o clube de coração. Chegar um dia a mais na cidade de São Paulo, na caríssima cidade de São Paulo, custa, no mínimo, por pessoa, 400 pau. E o ingresso já não foi barato. O ingresso já não foi barato. Você começa a inviabilizar a situação dessa pessoa. Você compra o ingresso, tem que vir aqui para trocar por... olha, vou falar para você, o torcedor vai sofrer, hein? Eu ficaria em casa, de boa.
Vai passar na TV? Opa! Então? E depois à noite, mesa redonda, cobertura completa. Fica E com a vambora. gente, porque a gente vai estar lá trazendo tudo pra vocês no Mesa Redonda. Então, nos 2 estádios, né? Nos 2 estádios. O ingresso mais barato, que é 700 pau? 400? 500. Vai, não, Tem, 500. tem o setor popular comercializado a R$200 a inteira. Tá, R$ 200. 200 a Junta entrada. 10 que vai no jogo, Milão, velho. Milão, eu mando aqui. Vamos mandar aqui no zap, porque eu vou mandar aqui pra uma relação onde vai pra uma carne legal, uma gelada boa. Vai sobrar dinheiro ainda, hein? Ó, deixa eu Vai só se falar um divertir negócio. bastante. Essa questão da biometria facial, aí só quem... só o dono lá do sócio torcedor pode pegar o ingresso e Isso. só ele pode ir. Exato. Mas e se ele, tipo assim, ele tem direito a 5 ingressos e ele quer passar pra alguém, porque ele não pode ir naquele jogo, aí não pode ir? Aí eu não Não boto. sei Acho qual que que é o não trâmite, pode, porque Michel. seria um cambismo, Não isso? vamos entrar nesta seara. Sei, porque às vezes você ganha um ingresso. Deve ter. Você não quer passar pra alguém? Deve ter uma forma, Deve né? ter uma forma. A Gabi pode daqui a pouco A nos Gabi responder. com certeza vai saber te responder. Gabi, ó, atenção, a Gabi, a nossa super torcedora palmeirense e estagiária, tá convocada para vir aqui essa semana explicar pra gente como é que funciona esse negócio da biometria facial. Se ela recebeu o ingresso e ela não quer ir ou não pode ir, vai trabalhar naquele dia, ela pode passar o ingresso dela para alguém, tá bom? Beleza, Gabi? Você se prepare e vem aqui contar para mim como que é. Olha só quem está na tela. Ele está de volta das quase férias. Alexandre Silvestre, boa noite, Silver. Já mata a saudade da torcida do Palmeiras com as principais informações do Verdão pra gente. Tudo bem? Beleza aí, pessoal? É só do Palmeiras que eu tenho que falar, né? Eu não posso meter um pitaquinho aí de São Paulo. Ó, vou falar desse negócio do ingresso, tá? Mas não vou mostrar ingresso físico, não, que nem eu fiz outro dia. Pelo que eu sei lá no Palmeiras, o lance da biometria, etc e tal, facial, escambau, você tem um prazo para indicar alguém para ir no seu lugar. Depois a Gabi, que sabe tudo de Palmeiras, bem mais do que eu, pode esclarecer aí para você nos bastidores, tá, Michele? Mas eu tenho a impressão que no Palmeiras você tem ainda uma prerrogativa de repassar esse ingresso para algum parente, amigo, dentro de um certo prazo. Falando do Palmeiras, que vai ter de novo casa cheia, como todos os jogos no Allianz Parque, retornando ao Campeonato Brasileiro. É sexta-feira contra o Goiás, gente. Palmeiras aí a 10 pontos do líder Botafogo, tá focadão mesmo no Boca Juniors, jogo do dia 28, Bamboneira, semifinal da Liberta, mas antes tem o Goiás em casa, o Grêmio fora, Palmeiras ainda de olho no Botafogo, se o Bota der uma tropeçadinha, o Palmeiras encosta ali e pode de repente sonhar com alguma coisa além do segundo lugar nesse momento no Brasileirão 2023. Desfalques, o Dudu machucado só volta daqui, infelizmente, 1 ano praticamente, né? 10 meses, vai depender da recuperação dele. O prazo até foi alongado um pouquinho nas últimas horas, de acordo com as últimas informações que vieram do Palmeiras, mas em média aí 10 meses para ele se recuperar dessa lesão gravíssima no joelho direito. Então o Dudu segue fora, claro. E o Murilo, zagueirão, titular da dupla defensiva do Palmeiras, está suspenso. Então o Abel deve jogar com o Luan, está montando o time, está aguardando a chegada dos 4 convocáveis, Estou falando do Gomes, do Piquerez, do Rios e do Veiga, que estavam com as seleções aí disputando eliminatórias. Se não chegaram hoje, estão chegando aí no começo da noite. Amanhã devem fazer um treino apenas, esses 4 jogadores, e são dúvidas para o jogo contra o Goiás. O Palmeiras deve ter a força máxima disponível dentro das possibilidades, Michele. E eu volto já já para falar de uma dessas possibilidades que vocês abordaram ontem no Gazeta Esportiva. Eu estava ligadinho lá no meio do mato, né? O Endrick, que pode começar jogando. Será? Vamos falar mais um pouco do Endrick para essa dupla comentar aí daqui a pouquinho. Beleza, aí fala, Sérgio. Jogo importante para o Palmeiras, né? Importantíssimo, porque o Palmeiras continua a sua caça ao líder Botafogo, precisa manter uma consistência, uma sequência de vitórias, porque não basta só vencer, né? Você tem que continuar vencendo sempre e torcer por tropeços do Botafogo, que têm sido um tanto quanto raros. E o Palmeiras com alguns desfalques, o Abel tendo que quebrar a cabeça para montar o melhor time e com essa responsabilidade de ir na caça ao líder, e também tem a semifinal da Libertadores, e o Palmeiras tendo que dividir o foco nessas duas frentes. Será que o Palmeiras tem elenco para brigar nas duas frentes? Tem? Que é um jogo... Pra Olha, você, tem ou não tem? eu acho que elenco para brigar nas duas frentes o Palmeiras não tem. Não tem? Tem que priorizar a Libertadores, na minha opinião, porque o Palmeiras tem um elenco curto e a maioria do banco Tem de que priorizar. reservas é formada por jogadores da entendo, base. Eu acho que ele não tem, Bacés, me desculpe, eu acho que ele não tem pela diferença que tem o Botafogo.
Mas ele, se você tira o Botafogo, que está fazendo um campeonato fora da curva, o Palmeiras está bem na Libertadores e otimamente no Brasileiro, né? Talvez o Botafogo também não tenha esse elenco todo, não. Mas o Botafogo tá brigando só em uma frente. A questão é essa, se o Palmeiras desistiu estivesse apenas no Campeonato Brasileiro, a tarefa continuaria difícil, mas muito mais possível. Sim. Muito mais possível, porque é quase, pelo menos até que se decida nessa fase semifinal com o Boca, é impossível você esquecer o Boca. Mas por mais que seja profissional, não tem jeito. A imprensa não deixa... Você vai entrar com o time em reserva, com o time misto, às vésperas do jogo contra o Boca. Sabe qual vai ser um dos jogos contra o Boca, na véspera? Que muito provavelmente o Palmeiras deve poupar? Palmeiras e Botafogo. Ai, e aí, a decisão do campeonato, que antecede, acho que me parece que é o segundo jogo contra o Boca, é Palmeiras e Botafogo. nossa. Tem que ir tudo com o titular, gente. Então é muito difícil. Por isso que eu tô te falando. A possibilidade do Botafogo perder esse campeonato, ela é mínima. Ela é quase zero. Vai ter semana que o Botafogo vai ter a semana livre para treinar e descansar e o Palmeiras vai estar... O Botafogo vai ter que fazer muita... Sabe aquilo que gato faz e joga terra em cima? Vai ter que fazer muito. Fazer o quê? Aquilo que gato faz e joga terra em cima. Mas por... Ah, entendi. Pra perder o campeonato. Pra perder o campeonato vai ter que fazer. fazer. Não, eu entendi que era isso, mas eu falei assim, mas vai ter que fazer isso pra quê? Pra perder, pra perder o campeonato. Vai ter que fazer exatamente como o gatinho, entendeu? Faz e joga a terra em cima, porque não dá, cara. O campeonato tá muito na mão do Botafogo. Agora, eu gosto da possibilidade do Hendrick ser titular. Eu acho que o menino precisa de uma sequência, precisa voltar a ser mais participativo. As oportunidades que teve não é a melhor opção? Melhor opção, Mazege? Melhor opção? Porque agora o Palmeiras também eu gostei, eu gostei de uma sugestão do Miller. O que ele falou? Porque o Hendrick ele joga por dentro, né? Por fora, ele mandou trocar, ele colocou o Rony para a esquerda, tirou o Rony mesmo centroavante e mandou testar o Flaco lá. O Flaco, quando tem entrado, tem tido poucas oportunidades, ele tem feito gols, cara. Entre bom jogador. O Hendrick e o Flaco, eu prefiro o Hendrick. Mas o que o Abel fez no outro jogo contra o Corinthians? Ele, já que é para mexer no time, põe o Rony na dele. Ele tirou o Arthur da direita e jogou o Arthur lá pelo lado esquerdo. Já que é para mexer em peças, então eu tentaria agora. Essa do Miller aí. Rony pela esquerda, Flaco na frente e o Arthur mantém a dele. O Arthur não rendeu pelo lado esquerdo. Eu gosto do Rony de ponta. Começou assim. A gente vai falar mais um pouquinho de Hendrick daqui a pouco. youtube.com/Gazeta Esportiva. A galera tá assistindo a gente. João José Ribeiro, boa noite. Ribamar Dias Souza, boa noite. Fala a cidade de onde vocês são. Diego Cruz, São Paulo, maior time da América. Cacos Poéticos. Garrafa Luxemburgo diz que não importa como começa, mas como termina. Será que vai acabar bem? Veremos. Agora a gente vai para um contato direto com o Thiago Salazar. Ia falar contato imediato, né? De primeiro grau. Vocês viram que tem coisa de ET saindo aí, gente? Amanhã parece que vai sair mais coisas de ET. Tipo uma múmia de um ET apareceu. Tá na internet, sério. É fake news. Bom, mas enfim, depois a gente fala do ET. Um treinador, Salazar. Salazar, você tá vivão hoje, Salazar? Ei, Salazar, tem que... Bom, vamos lá. Um treinador muito vitorioso da história recente do Timão falou sobre a atual fase do clube. Boa noite pra você, meu querido. Dessa vez, você não vai falar do Vitor Pereira, né? Porque você parece, assim, tá com saudade do português. Boa noite, Mi, para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu tô vivão aqui, como sempre. E vamos falar de mais um ex-técnico do Corinthians que resolveu falar do Corinthians. A culpa não é minha, não é nossa. São os caras que saem do Corinthians, mas não esquecem o Corinthians, né? Gostam, vira e mexe de falar do Timão. E dessa vez foi o Fábio Carille, campeão brasileiro em 2017, tricampeão paulista pelo Corinthians, saiu em 2019 ali, meio mal, né? Coisa, bicho pegando, briga com diretoria, torcida reclamando, aquela coisa de multa rescisória, divide em 350 vezes, lembra disso? O Carille foi muito campeão, mas não saiu muito bem do Corinthians. Pois bem, ele foi questionado sobre o atual momento do Corinthians em entrevista ao canal Gold lá no YouTube e dá uma olhada no que respondeu o Fábio Carille. Telinha na tela aí. O Corinthians precisa criar uma forma de jogar. Praticamente, pode-se dizer que de 2009 a 2019 houve uma ideia de jogo. Claro que você mudava um pouco por conta das características dos jogadores, mas a ideia era a mesma, de ter um meio armador jogando de lado e aí no final ele completa. Acho que o Corinthians tem o seu próprio DNA
falando de clubes. Tá aí. Opinião, então, do Fábio Carille, analisando o atual momento do Corinthians e até mais do que isso, né? Falando um pouco do Corinthians após a saída dele. Porque quando ele fala até 2019, é justamente até o último título do Corinthians, aquele Campeonato Paulista que, quem lembra desse título, vai lembrar que na entrevista coletiva após o jogo, o Carille falou que era um título que o Corinthians nem merecia, de tão mal que vinha jogando, apesar de ter sido campeão. Pois bem, tá aí. Palavras do Fábio Carille. O Corinthians realmente não tem uma forma de jogar, o Luxemburgo ainda não adotou nenhum padrão de jogo para esse time do Corinthians, deveria voltar ao padrão lá, citado pelo Carille, de 2009 até 2019, enfim, vou passar a bola para vocês debaterem essas aspas de mais um ex-técnico do Corinthians falando do Corinthians. Mas o Corinthians deixa saudade. É Vitor Pereira que fala do Timão, agora é o Carille que fala do Timão. Tudo viúva do Corinthians. Você vê como que é? O Corinthians é aquele ex que deixa aquela marca no seu coração que você nunca mais esquece. Sabe aquilo? É tipo aquilo. O Corinthians é o Corinthians, né? O cara tá lá no Japão, o Carille lá no Japão, do outro lado do mundo, pensando no Coringão. O Corinthians é realmente muito representativo. Agora, assim, eu respeito o que disse o Carille, mas eu não concordo. Eu entendo que você tem que jogar, a sua forma de jogar tem que ser com aquilo que você tem em mãos. Se você tem um elenco de características mais defensivas, que você vai montar um time reativo, ok, você trabalha nessa forma de jogar a equipe, né? Coincidentemente, da geração do Tite, depois com o Carille, o elenco tinha um perfil muito parecido e aí acabou dando essa sequência na forma de jogar. O Corinthians acabou engatando muitos títulos. Mas se você tem uma Ferrari, um carro que anda a 200 por hora, você vai disputar uma corrida. Se esse carro pode te entregar a 200 por hora, você vai fazer ele andar a 120? Não faz sentido. Então você tem que ter uma forma de jogar com o elenco dentro de uma temporada. E não só uma forma de jogar, Bacégio. Porque no campeonato você tem que saber, em alguns momentos você pode ser um pouco mais defensivo, na partida, você tem que ter alternativas. Essa ideia de ter uma única forma de jogo, eu não gosto muito. Ela pode ser até trazer títulos, como trouxe com o próprio Fábio Carille, acho que ele fez um bom trabalho. O último título do Corinthians foi com ele em 2019, antes da pandemia. Mas entendo que o Corinthians, e qualquer clube grande, tem que ter outras alternativas e trabalhar, montar o elenco, montar a forma de jogar com o elenco que tem em mãos. Sim. Essa época que ele se refere talvez seja a época mais vencedora, né? Mais gloriosa da história do Corinthians e de fato o Corinthians durante todos esses anos manteve uma identidade muito específica de um time muito sólido na defesa, cirúrgico no ataque, que não vencia por muitos gols, mas conseguia fazer o resultado, conseguia vencer e ganhar títulos. Mas, por outro lado, a gente também teve diversos outros períodos da história do Corinthians em que o Corinthians tinha um time pra frente, Mundial de 2000, Brasileiro de 98, Brasileiro de 99. O Corinthians tinha uma outra identidade, então eu não discordo que esse seja o DNA do Corinthians, não. O Corinthians teve diversos times muito ofensivos, que jogavam um futebol pra frente, diferentemente, de fato, desse Corinthians de 2009 a 2019. Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, né? Com meio campo Marcelinho, Rincon, Vampeta. Time super pra frente. Ricardinho, tava o Ricardinho. Exato. Então eu discordo que Birubiru, esse seja o DNA do Corinthians. Birubiru, Sócrates, Zenon, Casagrande. Antes, é mais entendeu? antigo. E depois de 2019, o Corinthians tentou retomar esse estilo de jogo pra frente, contratou Thiago Nunes, depois contratou uma série de treinadores, só que as escolhas não deram certo, o time não conseguiu engrenar. O Thiago Nunes falou que o Corinthians ia jogar estilo rock and roll. Gente, e o Thiago Nunes? Ninguém tinha time pra jogar um sertanejão bem jogado, que jogar um rock and roll não tocou nada, nem MPB. Mas agora pergunta pra torcida do Corinthians Nunes? se ela quer ver um Corinthians jogando pra frente ou se ela prefere um Corinthians jogando fechadinho na defesa, jogando pra ganhar de 1-0, 2-1. Gente, que é o A torcida Corinthians corintiana- Eu aposto pra você que a maioria dos torcedores corintianos vão preferir esse time que o Carille se referiu. Ué, se for de pra ser um poder ser time campeão. mais retraído, mas que Você ganha. não conhece a que torcida ganha título. corintiana. Você não Pode- conhece a torcida corintiana. pode Você fala, ter certeza. Torcida corintiana que é um time que se entrega em campo. É isso aí. Essa é a primeira Isso é receita verdade. do torcedor corintiano. É Um verdade. time que se entrega em campo. Que joga O Birubiru, com o garra. Ezequiel, que nunca tecnicamente foram jogadores brilhantes, são ídolos do Corinthians, porque ralavam a bunda no chão. Então o torcedor corintiano quer um jogador que se entregue de alma, de corpo e alma. Essa é a primeira receita, né? E depois
É claro, se você puder ganhar jogando bonito, ótimo. Se você tiver que jogar fechadinho pra ganhar, o Corinthians nasceu pra ser Mas campeão. o torcedor tá quer ser traumatizado campeão. com essa história de querer jogar bonito e não conseguir Traumatizado jogar é o torcedor bonito. do São Paulo que não ganha um título desde Ô, o Thiago quando? Nunes tá lá no Peru. Pô, desde Tá no foi lá. Sporting Cristal. ele O torcedor ia. do São Paulo tá traumatizado. É líder. Thiago Nunes esteve ontem no estádio acompanhando o Brasil e o Peru. Torcedor do São Paulo que tá com esse problema, que não ganha título importante há muito tempo. É, mas o Corinthians faz mais tempo que não ganha um título do que o São Paulo. Título importante? É. O último título do Corinthians foi 2019, o Campeonato Paulista com o próprio Fábio Carilli. Tá, e qual foi? E o do brasileiro? São Paulo foi o Campeonato Paulista. Mas, não, você tá querendo, agora você tá querendo... eu não sou de menosprezar o Paulista. É o mesmo não, título. O Não, título, eu tô falando O um último título título- pesado. o último um título título do pesado Corinthians- importante do São Paulo foi em 2012 a Copa Sul-Americana. O último Sul-Americana. título- O último título do Corinthians... Campeonato Brasileiro, Marcelo. Não, é o Campeonato Paulista de 2019. Tá. E qual foi o último brasileiro E que o o Corinthians último ganhou? título do o São último Paulo brasileiro. é o mesmo Qual foi o campeonato. último brasileiro do Corinthians? 2017. Tá, e qual Com foi o o Carilli, inclusive. E qual então? 2017 foi brasileiro, depois foi paulista. E qual foi o último título importante de São Paulo? 2012. O Paulista não é importante? Mas eu tô, Por estar na fila há 8 anos, mas não é importante? Lógico que é, eu sempre defendi isso, defendo que é importante, mas não num peso de brasileiro. Não, mas ninguém tá falando Mas isso. não, você tá falando que A o gente torcedor tá do falando Corinthians que o último título que é o traumatizado Corinthians porque não conquistou- ganha. O Corinthians ganhou um título importante, mas faz muito menos tempo que o São Gente, Paulo. é o maior jejum dessa história recente do Corinthians, esse jejum de Mas títulos que a gente tá o presenciando paralelo agora. o paralelo É que eu tô quarto colocando ano pro do senhor é Corinthians e verdade. São Paulo. O Corinthians o Corinthians talvez só ganhou mais recentemente do que o Santos, porque o Palmeiras foi campeão depois de 2019, o São Paulo foi Tirando o campeão Campeonato depois de Paulista, que 2019. os dois ganharam, quem está mais tempo devendo pro seu torcedor, o São Paulo ou o Corinthians? O São Paulo. Ah, pronto. Pronto, eles estão falando a mesma coisa. Não, ele não tava, agora ele tá. Ó, youtube.com/Gazeta Esportiva, agradecendo aqui várias mensagens que estão chegando. Flávio Silva 9, Robson Ramos, José Santos. Superchat chegou aqui do Jader Galan Ruivo. Vou ler a mensagem toda. Boa noite, pessoal. Mandem um abraço pra mim e pro meu vô Alcino. Beijo, vô Alcino. A gente é de Porto Ferreira, São Paulo. Ô, beleza. Dizem que Porto Ferreira é uma cidade muito bonita, eu não A conheço. cidade das louças. Ah, é? É, que é lá comprar prato, Adoro. aparelho de jantar. Vixe, Um coisa beijo, de adoramos beleza, né? vocês. Álvaro Fonseca da Cruz também, de Parelheiro, São Vai Paulo. fazer bate e volta, Mimi. Vai, compra, almoça Ah, e é? volta. É bem legal, não é tão longe, não. Mais 2 horas? Um pouquinho pra frente de Campinas, é. Muito bom. Vou para Porto Ferreira, então. O Brasileirão tá afunilando cada vez mais e agora chegou aquela hora da reportagem que o diretor tinha falado. A gente sabe que futebol é diversão, mas para alguns times a coisa está ficando tão assustadora quanto um filme de terror. Rebaixamento. Uma palavra que assusta tanto quanto... Prazer em conhecer o senhor. Diferentemente do Gasparzinho, que muitos de vocês aí devem se lembrar lá da infância, o rebaixamento não é nada camarada. Aliás, ele assombra por muitas rodadas vários times do Campeonato Brasileiro, principalmente aqueles que começam ali embaixo e não conseguem sair de jeito nenhum do temido Z4. É o caso do Coritiba, que, convenhamos, praticamente já tem decretado a sua queda para a Série B em 2024. São apenas 14 pontos conquistados em 21 jogos, algo bem próximo, inclusive, do América Mineiro, que só tem 2 pontinhos a mais na tabela, olha aí. Quem não tá muito atrás, na verdade, à frente, é o Vasco. Sim, o Vasco, que acabou de subir para a Série A e há pouco mais de um ano virou SAF. O Cruz Maltino tá correndo risco de cair de novo e pela 5ª vez. Se esse cenário é recorrente para o Vascão, um outro time não sabe o que é cair para a Série B e está cada vez mais próximo de ver esse pesadelo se tornar realidade. O Santos entrou para a zona do rebaixamento no dia 13 de agosto, na estreia do técnico Diego Aguirre, e não saiu mais de lá. Aliás, o treinador está com um aproveitamento, digamos, assustador para quem quer fugir desse fantasma. São 3 derrotas e 1 vitória desde então. Além do futebol aquém do esperado, a receita da queda está completinha no peixe. Troca de técnicos, polêmicas extracampo, afastamentos, punições...
respirando por aparelhos está o Bahia, um pontinho à frente do Santos e que tá torcendo pro técnico Rogério Ceni dar um jeito na bagunça. São 10 derrotas em 22 jogos. E como o fantasma aparece em qualquer lugar, a sombra também quinta um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, mais tranquilo, como o Goiás, o Internacional e o Corinthians. 15. Este é o número de rodadas que faltam para essa galerinha aí mandar para longe qualquer fantasma nada camarada. Mas a gente sabe, nem todos vão conseguir. Ai, que medo, né? Se bem que esses fantasminhas aí que puseram são bonitinhos, né? Põe um filme de terror aí. Porque até aquele Pânico tá meio sem graça, não dá muito medo, não. A gente já falou um pouco ontem sobre a situação do Endrick no Palmeiras, viu, Silvestre, aqui? Você viu, né, a gente falando. Mas hoje eu sei que você levantou alguns números do garoto para dar sequência na conversa, porque você não se aguenta ficar fora do debate, não é mesmo, Silveira? O que você traz para o torcedor? Fantasminhas. São muito bonzinhos e bonitinhos, né, Michele? Já vi coisa pior. Ó, antes do Endrick, informação confirmada agora pela assessoria de comunicação do Palmeiras. O ingresso é intransferível. Leitura facial é intransferível para evitar cambismo. Então não tem jeito. E o Gustavo Gomes ainda não voltou. Volta amanhã. Os outros 3 já retornaram das seleções. O Rios, o Veiga e o Piquerez. Fizeram o regenerativo hoje, treinam amanhã o tático, o técnico para o jogo de sexta. E o Gomes retorna amanhã aos treinamentos. Então, de repente, dá para o Gomes jogar. Vamos ver, apesar dele chegar um pouco em cima da hora, esse cara é guerreiro. Vamos falar, então, do Endrick, né, Michele? Porque o Endrick não está conseguindo ainda uma sequência muito grande, mas na última partida do Palmeiras, que foi contra o Corinthians, ele entrou no finzinho do jogo e botou fogo na partida, no derby, né? Causou uma expulsão, jogada de gol, aquela coisa toda, e de repente ele pode ser o escolhido de Abel Ferreira para fazer ali uma função no ataque, revezando com o Rony, já que o Dudu está fora de combate. O Abel, na última partida, jogou com Mike adiantado, mais como um ponta direita, o Marcos Rocha de lateral direito, e inverteu o Arthur de lado para jogar pela ponta esquerda, que é o corredor por onde o Dudu costuma jogar. Então, de repente, o Endrick pode ganhar essa oportunidade, até porque muitos torcedores gostaram, parece que o Abel também gostou do desenvolvimento dele naqueles poucos minutos. Ele jogou pouco nos últimos jogos, hein? Ó, em 11 jogos, 150 minutos só, é pouca coisa. Mas ele é o quinto, está entre os 5 jogadores que mais gols marcaram pelo Palmeiras na temporada. Então ele já tem 7 gols no ano, né? E ele contra o Goiás fez daquela goleada de 5-0 no primeiro turno. O adversário do Palmeiras na sexta-feira é o Goiás. De repente pode não ser uma mera coincidência, Michele. Beleza, Silver. Então ele já explicou que o negócio da biometria acabou com a entrada da Gabi aqui, da nossa estagiária palmeirense. Mas vai, Gabi, vamos fazer uma matéria com você. Ela é muito palmeirense, gente, vocês não têm noção. Pai palmeirense, com tatuagem aqui do Abel, Gabizinha, mãe dela, linda. Bom, mas Gabi, vou fazer coisa mais legal. Linda, fala, até o carro dela é verde e toca o hino do Palmeiras? Fala, o Endrick. Então, a gente já tinha discutido anteriormente sobre o Endrick e assim, né, a gente não pode cravar isso, mas o Abel, e até um direito do Abel, o Abel ele tem que olhar para o time do Palmeiras, não especificamente para o Endrick. Ele não tem que resolver nenhum problema do Endrick, porque o Endrick não tem problema. O Endrick está negociado com o Real Madrid e aí depois ele vai ter algo para resolver na vida dele. Porque não adianta achar que o Endrick vai chegar lá, ser titular, não é a questão. Ele ainda vai ser desenvolvido lá. Não é? Então ele não pode ser um problema para o Palmeiras, ele pode ajudar. E o Abel me parece que está olhando para aquilo que ele tem em mãos, aquilo que ele vai dar sequência na temporada. O Endrick vai ser em situações esporádicas. É essa a leitura que eu faço referente ao Abel em relação ao Endrick. Não que ele encoste o garoto, mas não que ele também privilegie o garoto. A gente está tratando de forma igual, sem grandes alardes. Mas agora sim, eu acho um bom jogo contra o Goiás, o Endrick ganhar uma oportunidade. É um jogo que o garoto pode voltar a ser titular, ter uma sequência, mostrar para o Abel Ferreira que ele tem condições de ser mais participativo. É verdade, nos últimos jogos, recentemente, ele não apresentou aquele futebol que todo mundo esperava, mas é um jogador que vai oscilar, tem
tem muito chão pela frente e eu acho que ele merece ganhar minutos na medida do possível, com calma, não esperando que ele vai ser o salvador da pátria do Palmeiras. É porque a gente já tá em setembro, o ano já tá acabando, né? Bom, Gabizinha, nossa estagiária super palmeirense, ela disse o seguinte, complementando a informação do Silver, a cadeira cativa e o passaporte Allianz são transferíveis. Se você quiser, né? Entendeu? A biometria tem que ter a biometria facial intransferível, mas no caso a cadeira cativa e o passaporte Allianz são, tá? Jogos das eliminatórias, torcida do Corinthians quer saber agora se vai poder contar com Bruno Mendes e Rojas na sexta-feira, né, Salazar? Vai? Vai sim, Michele. Amanhã, quinta-feira, 7 horas da noite, Corinthians e Fortaleza lá no Castelão. O jogo é pelo Brasileirão, mas o clima já é de decisão. Vanderlei Luxemburgo não liberou a lista de relacionados do Corinthians, algo que ele costumava fazer só em jogos decisivos, clássicos, adotou para essa partida contra o Fortaleza nesse retorno da data FIFA. Notícia importante, o Maicon, ele está suspenso. Em compensação, o Luxemburgo vai poder contar com o Moscardo, que já voltou da seleção olímpica, e com Bruno Mendes e Matias Rojas, porque nenhum dos dois foi utilizado ontem à noite por suas respectivas seleções. Ou seja, chegam descansados e à disposição do Vanderlei Luxemburgo, que, aliás, deve colocar o Pedro para jogar no ataque, hein? Vamos ficar atento, porque a gente falou do Pedro outro dia, pelo jeito funcionou. Pedro talvez tenha oportunidade para esse jogo. Amanhã a gente vem com mais detalhes dessa partida, Mi.